Em nome de Jesus. Assim nos diz a palavra do Senhor. Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou pelo Espírito do Senhor, e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale, e estavam sequíssimos. Então me perguntou: Filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Disse-me ele: Profetiza a esses ossos e diz-lhes: Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos: Eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós, farei sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito e vivereis. E saberei que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: Profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz-lhes: Assim diz o Senhor Deus: Vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos para que vivam. Profetizei como me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé um exército sobremodo numeroso. Aleluias! Glória a Deus por essa palavra. Deus é tremendo, queridos. Vamos orar mais uma vez em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, Pai. Senhor, queremos mais uma vez, ó Deus, buscar a Tua face, Senhor. Queremos, Deus, pelo poder que há no nome de Jesus, Pai. Queremos Te pedir, ó Deus, que Tu venhas, ó Deus, nesse culto de oração, Deus. Entrar, ó Deus, em cada lar, em cada coração, ó Deus, que está, ó Deus, conectado comigo nessa noite, Senhor. Deus, em nome de Jesus, Tu conheces, Deus, cada vida, cada oração, ó Deus, cada coração, ó Deus, que precisa, Deus, de resposta, que precisa, Deus, de um toque do Teu Espírito Santo nessa noite, Senhor. Te pedimos nessa noite, Deus, tira todo impedimento, Senhor. Tira, Deus, em nome de Jesus, toda barreira, tudo aquilo, Senhor, que possa tentar nos impedir, ó Deus, nessa noite, impedir o Teu povo, Deus, de ouvir a Tua palavra, de ser ministrado, Deus, pelo Teu Espírito Santo, Senhor. Em nome de Jesus, tira toda barreira, Deus, e que o Teu povo, Deus, tenha liberdade nessa noite para poder cultuar o Teu nome. Tenha liberdade, Deus, para poder ouvir a Tua voz, Pai, pelo poder que há no nome de Jesus, Pai. Nós oramos na certeza, Deus, de que assim será feito. Nós oramos, Deus, agradecidos em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus por essa palavra. Deus é tremendo, queridos. Deixa eu só me conectar aqui. Quem faz ao vivo é si mesmo, né, queridos? Às vezes as coisas não saem da maneira que a gente planeja, mas a gente devagarinho vai se acertando em nome de Jesus, né? Glória a Deus. Ezequiel, capítulo 37, texto tremendo, queridos. Tremendo essa palavra ao nosso coração que o Espírito Santo nos traz nessa noite. O texto que nós lemos fala que o Senhor pega o profeta Ezequiel e leva o profeta Ezequiel a um vale de ossos secos. Um vale que estava cheio de ossos secos, e não secos, mas um vale de ossos sequíssimos. Creio eu, queridos meus amados, que o profeta, ele vai naquele vale de ossos secos levado pelo Senhor, e que ele não queria estar naquele lugar. Tenho certeza que ele não queria estar naquele lugar, porque quando a gente fala de vale cheio de ossos secos, ele nos remete a um lugar sem vida, a um lugar onde um dia havia havido vida e que hoje já não há mais vida, apenas morte.
Vale de osso seco representa um lugar de morte, um lugar de dor, um lugar de sofrimento, um lugar onde sangue foi derramado, um lugar onde vidas foram perdidas. Eu creio que o profeta, ele não gostaria de estar naquele lugar, assim como eu e você também não gostaríamos de estar num lugar como esse, não é verdade? Queremos estar sempre em lugar que gera vida, em lugar que nos vai nos lembrar de coisas boas, coisas agradáveis ao nosso coração. Mas quando eu leio esse texto e vejo que o Senhor leva o profeta, o texto ainda não diz que o Senhor em algum momento ele pergunta ao profeta se o profeta quer ir até esse lugar. Mas o texto diz que o Senhor leva o profeta a esse vale cheio de ossos. Isso me faz pensar muito, meus amados, que em muitas situações da vida, o Senhor vai nos levar, ou o Senhor vai permitir que a gente vá a lugar que a gente não quer estar. A lugar que vai nos remeter a situações que a gente às vezes vai se lembrar de dor, vai se lembrar de situações de que algum momento gerou dor no nosso coração, que o Senhor em muitas situações da vida e vai nos levar em lugares, vai permitir situações ou vai nos levar, assim como no caso ele leva o profeta, que vai gerar dor no nosso coração. De alguma forma, assim como eu imagino que deve ter acontecido com o profeta Jeremias. Mas o texto diz que o Senhor não pergunta para Jeremias se ele quer ir. Que o Senhor simplesmente ele leva o profeta naquele lugar. E é interessante, meu amado ou minha amada, que a gente pode estar pensando, e foi essa mensagem que veio no meu coração, quando eu estava lendo o texto, é que o Senhor é como se o Senhor estivesse levando o profeta a um cemitério. Ninguém gosta de cemitério. Às vezes nós vamos até um cemitério, mas acompanhado de alguém que está indo sepultar um ente querido, porque é um lugar de dor. É um lugar que de alguma forma lembra alguém que um dia nós levamos ali, ou que um amigo, um parente próximo, um ente querido. Mas quando nós geralmente chegamos a um lugar como esse, a um cemitério, um vale de ossos secos, nós podemos dizer era um cemitério. No caso aqui, os ossos estavam expostos ainda, né? Mas quando nós chegamos nesses lugares, geralmente nós somos acometidos de um sentimento assim de tristeza, a um sentimento assim que em muitas situações nos fazem chorar. E muitas vezes nós somos acometidos no nosso dia a dia, na vida, de situações que nos fazem chorar. Não é verdade? De situações que nos trazem uma certa tristeza no nosso coração. De repente é o que está acontecendo com você nesse dia, ou o que aconteceu nessa semana, ou nesse mês, ou nesse ano, de alguma situação que aconteceu com você, que gerou alguma tristeza, alguma dor, algum ressentimento. Algumas pessoas até são acometidas de uma depressão leve, outras uma depressão mais profunda, por alguma tristeza no nosso coração, de algo que aconteceu, e a gente de alguma forma não soube lidar com isso. Mas o profeta ele é conduzido a esse vale de ossos. O texto diz que o Senhor pega o profeta e leva ele a esses ossos e mostra ele naquele vale de ossos secos. Mas não apenas leva o profeta a esse vale de ossos secos e deixa o profeta lá. Mas o texto também vai nos dizer que o Senhor não somente leva ele lá, mas que faz Ezequiel andar sobre esse vale de ossos secos. Meu querido, tem situações na nossa vida que acontecem que é difícil caminhar, na verdade. Tem situações que às vezes acontecem conosco que a gente às vezes não consegue se colocar de pé e começar a andar. Assim como acontece com o profeta Ezequiel, eu imagino que para o profeta não foi fácil ele ser conduzido até aquele lugar de ossos secos e chegar lá naquele lugar, não só chegar naquele lugar, mas o texto diz que o Senhor ainda faz ele andar naquele lugar. Não deve ter sido fácil para ele andar naquele lugar que cheirava a morte, naquele lugar que devia ter trago no seu coração algumas lembranças.
de batalhas ali enfrentadas, de vidas perdidas. Eu imagino que no coração do profeta deve ter passado N situações, de muitas situações ruins, que vem agora ao seu coração diante daquele vale de ossos secos, e o texto vai dizendo que ele começa a andar sobre aquele vale. Eu imagino do sentimento que vai passando, do filme que vai passando no coração, na mente do profeta ao caminhar sobre aqueles ossos secos. E ele vai andando, ele vai caminhando por aquele vale de ossos secos. Creio eu que ele anda por aquele vale com alguma dificuldade. Não deve ter sido fácil andar, não apenas por andar naquele lugar, né, assim, ir andando pela dificuldade do local, mas também andar olhando para aqueles ossos que representavam situações difíceis, que remetiam ele a situações de tristeza, de dor, que ainda que seja de batalha, de combate com algum exército inimigo, mas vidas, né? Vidas que foram perdidas, de alguma pessoa que perdeu a vida naquele local. E eu imagino o sentimento no coração dele. Eu imagino, queridos, que às vezes assim também acontece conosco, da gente ter que andar, de se levantar, se colocar de pé e ter que continuar a caminhada diante de situações que nós somos acometidos na nossa caminhada de fé, ou mesmo até na nossa vida. De situações às vezes que batem na nossa porta e a gente às vezes não sabe o que fazer. Pela perda de um ente querido, pela perda de um emprego, por situações difíceis que chegam diante de nós, de empresários às vezes que diante de situações difíceis que perdem o seu negócio, que perdem a empresa, que às vezes tem que decretar a falência e que de repente se vê numa situação difícil, não sabe o que fazer, não sabe como vai seguir a vida aí adiante, como é que vai seguir. Fica difícil olhar para o horizonte e tentar projetar um futuro, imaginar como será a vida ali adiante. De como vai fazer. De não conseguir encontrar resposta para alguma situação que está enfrentando. Ou de olhar para o horizonte e falar, Senhor, e agora como é que eu vou fazer? Como vai ser daqui para frente? De olhar para uma situação difícil e não conseguir encontrar uma resposta. De olhar para uma situação difícil e falar, Senhor, como é que eu vou caminhar? Senhor, como é que eu vou prosseguir, Senhor, diante de algo tão difícil, de caminhar diante de uma situação tão ruim? Eu imagino que é esse sentimento que passa no coração do profeta Ezequiel. Eu imagino também que esse pode ser o sentimento que de repente, quem sabe, está passando também no teu coração. Um sentimento difícil, de saber como enfrentar de agora em diante, algo difícil, de como é que vai caminhar, de como que vai ser. E assim como o Senhor traz resposta, assim como o Senhor traz resposta ao profeta Ezequiel, o Senhor também traz resposta para mim e para você nesse culto de oração. Quero dizer para você que às vezes o Senhor vai levar você a lugares que você não quer ir, a lugares que você não desejava ir. Que o Senhor vai permitir que você vá, que aconteça situações na sua vida para o seu crescimento, mas lugares que a gente às vezes não quer ir. Situações que às vezes a gente não quer passar e não deseja nem para o nosso pior inimigo. A gente às vezes diz isso para as pessoas, não é verdade? Situações adversas que nós enfrentamos na nossa vida e que o Senhor às vezes vai permitir que a gente passe por aquilo. Como cristãos e cristãs, meu amado, minha amada, nós não estamos isentos dessas situações difíceis da vida. Estamos isentos, não. Mas o Senhor nos promete estar conosco em todos esses momentos da nossa vida. O texto diz que o Senhor leva o profeta e faz ele andar naquele vale. Isso nos faz pensar que assim como o Senhor leva o profeta, faz ele andar sobre aquele vale, isso nos diz uma ação
quer dizer que o Senhor estava com ele naquele momento ali. Que o Senhor estava com o profeta naquele vale de ossos secos, até porque o Senhor vai dando ordens ao profeta para que ele ande no meio daquele vale. Sabe que isso nos faz pensar, meu amado, minha amada? Que mesmo nos momentos difíceis da vida, mesmo caminhando em meio ao vale, em meio a situações difíceis da vida, que nós não estamos sozinhos. Que o Senhor ele continua conosco. Como eu disse, que às vezes o Senhor vai permitir que essas situações cheguem até nós, mas o Senhor nos promete estar conosco em meio aos vales. Que o Senhor promete não nos desamparar. Ele promete caminhar conosco. E quando a gente não tem forças para poder caminhar em meio a esses vales da vida, o Senhor, ele nos faz andar. Ele nos faz nos colocarmos de pé. Quando a gente às vezes não tem força para poder levantar em meio a situações da vida, o Senhor nos faz andar. Não tem situações que às vezes a gente quer ficar prostrado? A gente quer parar. Nós somos humanos. E às vezes o nosso sentimento, o nosso coração, às vezes a situação é tão difícil que às vezes paralisa a gente. Às vezes a gente quer ficar parado, quietinho, porque a gente não sabe o que fazer. Mas o Senhor vem com a sua mão forte, com a sua mão poderosa. Assim como ele vem sobre o profeta Ezequiel, ele nos faz andar. Ele nos faz caminhar em mesmo as situações difíceis da vida, mesmo em meio aos ossos secos, o Senhor nos faz andar. Ele nos faz continuar caminhando. E quando a gente não consegue caminhar, quando a gente não consegue ter força para poder continuar a caminhada, imagino eu que o Senhor nos pega pela nossa mão e nos coloca de pé. E quando a gente não consegue, e mesmo assim, nos colocar de pé, que o Senhor nos pega no colo e nos caminha junto conosco em meio aos vales da vida, meu amado e minha amada. Ele nos fortalece, Ele continua a nos orientar. Continua a nos dar uma palavra de incentivo, uma palavra de renovo, uma palavra de encorajamento, para que a gente saiba que a gente não está sozinho. Que mesmo em meio aos vales, que nós podemos contar com o Senhor, porque Ele nos guarda. É Ele que faz todas as coisas acontecerem na nossa vida. Ele é o nosso Deus, é o nosso Senhor. Tem situações que acontecem conosco que a gente perde o controle. Eu tenho certeza que isso já aconteceu com você. Quem sabe isso está acontecendo com você nesse momento. E se você não passou por isso, ou está passando por isso, um dia, quem sabe, você vai passar por isso. Em meio aos vales, em meio aos ossos secos. Mas eu quero dizer para você nessa noite, eu quero trazer uma palavra de encorajamento para você nessa noite, de dizer para você que mesmo em meio aos vales, que mesmo em meio às situações difíceis da vida, em situações contrárias, que mesmo em meio àquelas situações que a gente não sabe o que fazer, não sabe o caminho a trilhar, que o Senhor continua junto conosco, continua a nos orientar. Continua a nos dar orientação, a nos mostrar o caminho, como fazer para poder sair do meio daquele vale. É isso que ele faz com o profeta Ezequiel. Eu imagino que num primeiro momento a situação é complicada mesmo. Deve ter sido assim com Ezequiel. E também é assim conosco. Quando as situações difíceis chegam para nós, a tendência é que a gente fique paralisado, meu amado, minha amada. Sério, é verdade. Às vezes a situação é tão difícil, mas tão difícil para nós, que nos paralisa. E essa é uma das características das situações difíceis, quando elas chegam para nós, nos paralisar. E quando elas nos paralisam, em muitas situações, elas nos fazem perder o foco, perder o alvo, perder a visão do céu. Em muitas situações da vida, meu amado, quando essas situações chegam diante de nós, elas nos fazem com que a gente não veja que a gente não está sozinho. Que mesmo em meio aos vales da vida, que o Senhor continua presente conosco, como sempre esteve.
Ele jamais nos desampara. Continua a caminhar conosco em todos os momentos da vida. Só que, às vezes, quando essas situações chegam para nós, isso nos paralisa. E, às vezes, quando somos paralisados, nós perdemos o foco. Perdemos o alvo, que é Cristo. Nós não conseguimos ver que o Senhor continua a caminhar conosco no caminho, que Ele está ali do nosso lado. Que Ele continua a nos orientar, nos mostrar o caminho, continua a falar conosco. Aquela voz do Espírito Santo a soprar bem baixinho no nosso coração e falar conosco. É como se Ele dissesse: olha, eu continuo aqui do seu lado. Eu continuo aqui do teu lado. A situação pode parecer difícil, pode parecer que não tem jeito, mas eu estou aqui do teu lado do mesmo jeito. Eu sou Deus do impossível. Eu sou aquele que te fortalece nesses momentos. Agindo eu, não há quem possa impedir. Mas às vezes, querido, eu continuo a reafirmar isso, que às vezes, em meio às vales da vida, nós não conseguimos ouvir a voz do Espírito Santo. Mas no meio aos vales da vida, o nosso desafio é aquietar o nosso coração, para que assim a gente possa conseguir ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Lembra no início do culto, quando eu li o Salmo 46, quando eu disse que o Senhor é o nosso refúgio, é o nosso socorro, bem presente na hora da angústia, na hora da tribulação. Ele é o nosso socorro presente, é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza, é a nossa cidadela, na hora bem presente, na hora da angústia e da tribulação. Então, na hora do socorro, na hora da tribulação e da angústia, o Senhor continua do nosso lado como sempre esteve. Qual é o desafio, pastor? O desafio vem no versículo 10, Salmo 46, verso 10, quando ele diz assim para a gente, olha, aquietai-vos. Queridos, aquietar o nosso coração quando a tempestade se levanta, quando o vento sopra com força, quando o nosso barco balança. É difícil? É muito difícil, meu amado. É o nosso desafio. Mas o nosso desafio maior é aquietar o nosso coração para a gente conseguir ouvir a voz do Espírito Santo, conseguir ouvir o direcionamento de Deus para nós no meio do vale. O direcionamento para o profeta Ezequiel no meio daquele vale, ele diz para o profeta Ezequiel: profetiza a esses ossos. Se Ezequiel não tivesse aquietado o teu coração, se ele não estivesse sensível à voz do Espírito Santo, meu querido, minha querida, eu tenho certeza que Ezequiel ele não ia conseguir ouvir a voz do Senhor, que o profeta ele não ia conseguir ouvir a voz do Senhor naquele vale. Mas Ezequiel só conseguiu ouvir a voz do Senhor naquele vale, porque eu creio que ele aquietou seu coração. Imagino eu que ele deve ter imaginado de situações que ele já viveu e que o Senhor esteve com ele em todas elas. Que ele deve ter vivido situações na sua vida que o Senhor o livrou, que o Senhor esteve com ele. Então isso vai aquietar o seu coração. Quando a palavra dos Deus diz, olha, quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Nós devemos fazer isso no momento de luta, de angústia, de tribulação. Quando passamos pelo vale, nós precisamos trazer à nossa mente, trazer ao nosso coração aquilo que pode renovar a nossa fé, aquilo que pode nos dar esperança. Situações que nós já vivemos com Deus, coisas grandiosas, coisas maravilhosas que o Senhor já fez na nossa vida, para que isso renove a nossa fé, para que nós não nos percamos, para que eu e você não percam a nossa fé e a esperança de que nós vamos vencer, de que nós vamos sair dessa situação difícil, que nós vamos conseguir passar pelo vale, adorando, exaltando, bendizendo o nome do nosso Senhor. O Salmo 46, verso 10, o salmista diz o quê? Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Quando a gente aquieta o nosso coração no meio do vale, nós vamos conseguir ouvir a voz do Espírito Santo, a voz do nosso Deus. Quando nós aquietarmos o nosso coração no meio do vale, nós vamos não somente ouvir a voz do Espírito Santo, a nos direcionar,
a nos mostrar o caminho, a falar conosco aquilo que nós precisamos fazer, aquilo que nós devemos fazer, para que a gente saia daquela situação. E ele diz: aquietai-vos e saberás que eu sou Deus. Sou exaltado na terra, sou exaltado entre as nações. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aquietar o coração. E eu creio, voltando ao texto, já caminhando assim para o encerramento, eu creio que no meio do vale o profeta Ezequiel ele consegue aquietar o seu coração. Isso nos traz um ensinamento. Isso nos traz um direcionamento. Se você está passando pelo vale, aquieta o teu coração. Aquieta o teu coração. É difícil? É difícil. Mas aquieta o teu coração para que você consiga ouvir a voz do Espírito Santo a falar com você. O Ezequiel aquieta o seu coração. E o Senhor diz para Ezequiel: profetiza. Profetiza, Ezequiel. Profetiza. Profetiza e diz a esses ossos secos: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Ezequiel, no meio daquele vale, ele consegue ouvir a voz de Deus. Eu quero dizer para você nessa noite que no meio do vale, se você quietar o seu coração, você vai ouvir a voz do Senhor, vai ouvir o direcionamento do Senhor. E assim sendo, você vai conseguir dar um direcionamento, dar um comando para essa situação que você está enfrentando. Quem sabe dizer para esse vale: olha, vale, ouvir a voz do Senhor. Assim como ele diz: ossos secos, ouvi a voz do Senhor, a palavra do Senhor. É noite de oração, é noite de você usar a sua fé, é noite de você dizer essa situação que você está passando, essa situação contrária, dizer essa situação: olha, ouvi a palavra do Senhor. E começar a profetizar essa situação negativa, essa situação difícil, e dizer a ela, inspirado pelo Espírito Santo, pelo poder que é no nome de Jesus, e dizer: olha, ouvi a palavra do Senhor. De ser um profeta assim como Ezequiel, de começar a profetizar assim como ele começa a profetizar, e segundo a palavra do Senhor ele começa a profetizar. E o texto vai dizer para a gente que ele começa a ouvir um ruído. Ele começa a ouvir um ruído diante de um comando que é dado, queridos. Ele dá um comando àquela situação, aqueles ossos. E o texto diz que ele começa a ouvir um barulho, um ruído. O ruído de cada osso se juntando ao seu osso. Você consegue imaginar isso? Aqueles ossos que estão muito secos, eles não estavam apenas secos, mas muito secos, isso representa uma situação muito difícil. Quem sabe uma situação impossível. Quando o texto diz ossos sequíssimos, está dizendo que possivelmente aqueles ossos já estavam ali há muito tempo. Muito tempo. Humanamente dizendo, era impossível aqueles ossos voltarem a ter vida, humanamente dizendo isso, porque eles não estavam apenas secos, mas sequíssimos. Esses sequíssimos quer trazer para mim e para você uma informação muito importante. Traz a informação de situações que eu e você não conseguimos administrar, de situações para nós que são impossíveis. E diante daquela situação impossível, Ezequiel ele libera uma palavra de comando, inspirado por Deus. E aquela palavra de comando começa a gerar vida, onde num primeiro momento há morte. E ele começa a ouvir um ruído, um barulho. E ele diz que cada osso começa a se juntar ao seu osso. Glória a Deus. Você consegue imaginar isso? Eu começo a imaginar, meu amado, o poder de Deus sendo manifesto. O poder de Deus em ação e aqueles ossos se juntando, cada osso se juntando ao seu osso. Isso representa para a gente, sabe o quê?
que não existe situação impossível que Deus não possa operar. Que não há situação impossível que Deus não possa agir. Que para Deus não há situação perdida, não há causa perdida. Que para Ele não há situação perdida para Deus. Que para Ele tudo é possível. Tudo é possível. E Ele diz que os ossos começam a se juntar. E começa a se colocar de pé um exército poderoso, tremendo. Mas Ele disse que olha para aquele exército, mas não há neles vida. E aquela voz continua a dizer para ele: profetiza ao Espírito, profetiza e diz, vai dizendo, vai profetizando, vai dizendo, vai declarando. E ele diz que o Espírito volta e entra naquele exército de ossos que anteriormente era um exército de ossos muito secos. Depois ele vai dizer que aqueles ossos secos representavam a casa de Israel, representavam o seu povo que havia se afastado do Senhor Jesus Cristo. Eu não quero nessa noite falar necessariamente sobre isso, do povo que havia se afastado, que havia se esquecido do Senhor, e por isso que eles representavam aquele vale de ossos muito secos, onde o Senhor mostra aquele vale para o profeta, e dá o direcionamento para o profeta do que eles poderiam fazer para voltar a ter intimidade e comunhão com o Senhor, onde Deus pudesse gerar vida no meio do seu povo. Mas eu quero usar esse texto para declarar para você nessa noite, para você fazer uso desse texto e dizer para você, olha, que no meio do vale, que mesmo em meio ao vale, a vitória, que mesmo em meio ao vale, a conquista, que mesmo em meio aos vales da vida, você pode conquistar a sua vitória, você pode conquistar a sua bênção. Sabe por quê? O vale não é lugar de morte não, meu amado. Num primeiro momento pode até parecer para nós que é um lugar de morte, mas quando a gente está no vale, quando a gente está nesses lugares, não sozinho, mas acompanhados pelo Espírito Santo do Senhor, o vale se torna um lugar de vida. Aleluias! Glória a Deus por isso. O vale, você sozinho no meio do vale, ele é um simples vale, mas você no vale, acompanhado pelo Espírito Santo, você no vale acompanhado pela presença do Senhor, o vale se torna um lugar de vida. O exército não permaneceu morto, mas aquele exército se coloca de pé. Cada osso se junta ao seu osso, vai se conectando um osso ao outro osso, os tendões vai se juntando, o tendão ao seu tendão, vai juntando pele com pele, osso com osso, e aquilo que anteriormente era um lugar de morte, representava a morte em si, agora se coloca de pé um exército, porque houve uma palavra de comando, uma palavra que foi liberada sobre aquele vale de ossos secos. Quero dizer para você nessa noite, inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Se você puder anotar o que eu vou dizer aqui agora, anote aí. Se você puder anotar, anote o que eu vou dizer para você agora. O que vai fazer diferença na sua vida, o que vai fazer diferença no meio do vale, o que vai fazer diferença na sua vida, no meio do vale, não é o tamanho do vale. O que vai fazer diferença na sua vida, no meio do vale, é com quem você caminha no meio desse vale. Glória a Deus. O profeta Ezequiel, segundo o texto, ele estava no meio daquele vale com o Senhor. Quero dizer para você nessa noite, inspirado pelo Espírito Santo, que você pode até estar passando pelo vale, mas se você está passando por esse vale, acompanhado por Ele, aleluia, de mãos dadas com o Espírito Santo do Senhor, se você passa por esse vale, lado a lado com o Senhor Jesus Cristo, eu quero dizer para você que esse vale vai se tornar em um lugar de bênção, porque você não está sozinho. Aquele que caminha com você no meio desse vale tem um tudo na palma das suas mãos. Uma palavra de comando dele, tudo pode mudar, tudo pode acontecer, porque ele é Deus. Ele pode mudar todas as coisas.
Ele pode mudar a sua vida. Por isso, comece a profetizar a partir de hoje. Assim como o Senhor declara para o profeta no meio do vale, profetiza. Profetiza esses ossos, profetiza. Comece a profetizar essa situação que você está passando, esse vale que você está enfrentando. Comece a profetizar essas situações diversas. Comece a profetizar. Profetize inspirado pelo Espírito Santo. Profetiza pelo poder que é no nome de Jesus. Profetize inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Profetize. Profetize. Profetiza. Profetize que você vai ver. Que você vai ouvir um barulho. Que cada osso vai começar a se juntar ao seu osso. Profetiza. Profetiza. Pelo poder que há no nome de Jesus. Vamos orar? É noite de oração. É noite de clamor. Nós precisamos nessa noite profetizar. Precisamos nessa noite clamar. Clamar. Pedir ao Senhor que Ele ouça a nossa oração. E se o Senhor não está contigo nesse vale, eu quero convidar você nessa noite a convidar o Senhor a caminhar contigo nesse vale. É onde você está nessa noite. Como eu disse no início do culto, o véu já foi rasgado. O Espírito Santo de Deus, você tem acesso a Ele nessa noite. É somente você abrir os seus lábios onde você se encontra agora. Abra os seus lábios aí que eu tenho certeza que você vai se conectar ao trono de glória de Deus. E os ossos secos vão começar a se juntar um ao outro. Pelo poder que é no nome de Jesus. Vamos orar? Deus querido, Deus maravilhoso. Deus, hoje é noite de oração, Senhor. É noite, Deus, onde nós tiramos esse tempinho para poder orar, Senhor. Deus, eu creio que nessa noite, Senhor, existem vidas, ó Deus, passando pelo vale, Senhor. Que existem vidas, ó Deus, nesse momento, Senhor, nesse exato momento, que estão passando pelo vale e se sentem sozinhos, ó Deus. Eu quero te pedir, ó Deus, pelo poder que é no nome de Jesus. Pelo poder que é no nome de Jesus. Senhor, toca nessas vidas, ó Deus, nessa noite. Toca, Deus, em cada coração, Senhor. Senhor, para que este homem, essa mulher, esse jovem, essa jovem, ó Deus, para que essa pessoa, Deus, que está me ouvindo agora, Senhor, que está conectado, Deus, não comigo, mas está conectado contigo nessa noite, Deus, possa sentir, ó Deus, o teu toque. Que ela possa sentir, ó Deus, que ela não está sozinha, Senhor. Que ela possa sentir, ó Deus, a presença maravilhosa, Deus, do teu Espírito Santo a caminhar com ela lado a lado, Senhor. Deus, em nome de Jesus, toca, Deus, nessa vida. Toca nesse coração, ó Deus, pelo poder que é no nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Pai, quero declarar, ó Deus, inspirado pelo teu Espírito Santo, Senhor, que onde há morte, Deus, que vai passar a haver vida. Senhor, que eu creio, Deus, que há neste momento uma palavra de comando, Deus. Oh, Deus. Porque o Senhor não é indiferente, Deus, aquilo que o teu povo está passando, ou vivendo, ou atravessando, Deus. Seja lá, Deus, qualquer situação que seja, Deus. Há uma palavra de comando sobre a tua vida, meu querido, minha querida. Há uma palavra de comando sobre a sua vida, vinda do céu. Assim como houve uma palavra de direcionamento, uma palavra de comando que vem sobre Ezequiel, dizendo: olha, Ezequiel, caminhe por esse vale. Continue a caminhar, Ezequiel. Continue, Ezequiel, a prosseguir, Ezequiel. Não olhe para a direita nem para a esquerda, Ezequiel. Não olhe para as circunstâncias que você está vendo diante dos seus olhos, Ezequiel. Mas continue a caminhar. Assim como Ezequiel, no primeiro momento, ele ouve
a palavra de comando para continuar a caminhar, ó Deus. Ele continua a caminhar, Senhor. Eu tenho certeza que ele caminhou assim como muitas pessoas nessa noite, Deus, em meio aos desertos, em meio aos vales, em meio a situações difíceis, ó Deus. Eu imagino, Senhor, que pessoas que estão enfrentando situações difíceis, ó Deus, Senhor, mas que elas não desanimaram, Senhor, elas continuam caminhando, Deus, elas continuam acreditando, Deus, no Deus do impossível, no Deus que tudo pode. Elas continuam caminhando, menos sem forças, umas chorando, outras, ó Deus, em meio às lágrimas, Senhor. Senhor, honra a fé, Senhor, desse homem, dessa mulher, ó Deus. Deus, libera uma palavra de comando para essa vida nessa noite, em nome de Jesus. E assim como o Senhor ordenou ao profeta, Deus, para que ele pudesse começar a profetizar, ó Deus, em nome de Jesus, Pai, que o teu filho nessa noite, que a tua filha nessa noite, Senhor, que ele possa juntar a oração dele com a minha, que juntos, ó Deus, nós possamos formar, ó Deus, uma corrente de oração. Deus, que aquilo que nós estamos ligando aqui na terra nessa noite possa ser ligado no céu, ó Deus. Que haja uma palavra de comando, Deus, sobre essa situação difícil que os teus filhos estão enfrentando, Deus, em nome de Jesus. E que aquilo, Deus, que aos nossos olhos, ó Deus, era impossível, possa se tornar algo possível, Deus, pelo poder que há no nome de Jesus, Pai. Quero, Deus, colocar ainda cada pedido de oração, Deus, que meus irmãos apresentam a Ti, ó Deus, orações que foram depositadas aqui, Senhor, em nome de Jesus. Queremos nos lembrar, ó Deus, como foi escrito aqui, ó Deus, também, a família da nossa irmã Simone, Senhor. Deus, em nome de Jesus, Pai, tem palavras que nós não sabemos o que dizer, ó Deus. Que as palavras, ó Deus, nos fogem, Senhor. Senhor, mas nós podemos nessa noite recorrer ao Teu Espírito Santo. O Espírito Consolador, ó Deus. Senhor, que o Teu Espírito Santo possa estar cuidando de cada vida da família da irmã Simone neste momento, Senhor. Que Ele possa estar consolando cada coração, ó Deus. Em nome de Jesus, traz o bálsamo, ó Deus, traz o refrigério, o Espírito Santo de Deus sobre cada vida, Senhor, da família da nossa irmã Simone, Senhor. Aqueles que estão enfermos, Senhor, nós queremos profetizar, ó Deus, a cura. Aqueles que estão, ó Deus, presos, cativos, ó Deus, acorrentados, ó Deus, pelas drogas, acorrentados, ó Deus, pelos vícios, ó Deus, do alcoolismo, Senhor, acorrentados, ó Deus, por situações diversas da vida, Senhor, quem sabe depressão, ó Deus, álcool, drogas, Senhor. Senhor, nós queremos profetizar nessa noite vidas libertas, Senhor. Queremos profetizar nessa vida, ó Deus, correntes quebradas, ó Deus. Senhor, muralhas sendo despedaçadas, muralhas sendo quebradas, jogadas por terra, Senhor, pelo poder que há no Teu nome, Deus, pois a Tua palavra, Deus, ela é poderosa, e ela quebra cadeias, rebenta correntes. Em nome de Jesus, queremos também, ó Deus, Pai, em nome de Jesus, através desse direcionamento que o Senhor vai nos dando, Senhor, queremos, Deus, liberar, Senhor, palavra de comando sobre vidas, ó Deus, tristes nessa noite. Senhor, vidas que receberam palavras de maldição, ó Deus. Vidas, ó Deus, que receberam palavra de que elas não conseguem, que elas não podem. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos quebrar essas palavras de maldição nessa noite. Pelo poder que é no nome de Jesus, Deus, passa o Teu sangue, Senhor, sobre cada vida nessa noite. Nós quebramos, ó Deus, nós destruímos, aniquilamos, ó Deus, toda palavra contrária, Senhor, pelo poder que é no nome de Jesus, Pai. Que haja um comando, que haja um direcionamento, Deus, do céu, ó Deus, sobre cada vida.
Senhor, dá ordem aos teus anjos, Senhor, para que eles possam, ó Deus, trabalhar em favor do teu povo, Senhor. E que aquilo que é impossível a nós possa se tornar algo possível nesse culto de oração, pelo poder que há no nome poderoso de Jesus Cristo, Pai. Que assim aconteça, Senhor, para a glória do teu nome. É que nós oramos, ó Deus, na certeza de que assim será feito. Nós oramos em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus por essa palavra de Deus em nome de Jesus. Tenho certeza que você recebeu essa mensagem de Deus ao teu coração. Tenho certeza de que você, assim como eu, recebeu essa unção do céu e pôde assim ser ministrado pelo Espírito Santo do Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Se agarra essa palavra nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Quero estar orando aqui agora, agradecendo pelas pessoas que entraram depois. E dá um alô aqui para essas pessoas, em nome de Jesus. Glória a Deus. Por isso, eu sei que não dá para ler o nome de todas as pessoas. Não dá. Mas o Espírito Santo conhece o seu nome. Então, se eu não ler o teu nome aqui, tenha certeza de que o Espírito Santo de Deus vai ouvir em nome de Jesus. Ele já sabe que você está conectado, conhece o desejo do teu coração, em nome de Jesus. Amém? Vamos lá. Glória a Deus. Irmã Valdete entrou depois ele também. Irmã Valdete, Deus abençoe você. Glória a Deus. A Patrícia Adriana, glória a Deus por isso. Glória a Deus. Aleluia. Deixa uma mensagem para nós aqui. Irmã Dalzija pede oração por sua mãe que internou hoje com suspeita de Covid. Muito nervosa, perdeu seu celular dentro do ônibus hoje pela manhã. Vamos orar. Tem coisas que somente Deus pode fazer, né? Hoje é culto de oração. É culto de nós colocamos tudo diante do Senhor, né? Irmã Dalgisa, tenha certeza de que Deus é contigo, de que você não está sozinha. Tenha certeza disso. Irmã Ellen, Deus abençoe. Glória a Deus. Glória a Deus por cada mensagem, por cada oração, por cada pedido. E temos certeza, irmãos e irmãs, de que aquilo que a gente não pode, que o Espírito Santo do Senhor pode fazer. A irmã Denise, a pastora Denise, né, diz que os sentimentos, assim como creio que toda a família metodista em Vila Rica, né, a família da irmã Simone, né, irmã Simone, nossos sentimentos da Igreja Metodista em Vila Rica, a toda a sua família, que o Espírito Santo possa consolar o coração de todos vocês em nome de Jesus. Sintam-se abraçados por nós. Vocês não estão sozinhos. Que o Espírito Santo possa abraçar e derramar a sua unção e o poder dele sobre a vida de vocês. Simone Bonfim, Deus abençoe a tua vida, querida. Também está conectada aqui conosco. Em nome de Jesus. Seminarista Paola, seminarista José Luiz. Que Deus abençoe a todos e todas. Em nome de Jesus. Vamos orar? Colocando todos e todas nas mãos do nosso Deus, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém? Vamos lá? Estenda as tuas mãos aí e receba a bênção do Senhor sobre a tua vida, aí onde você se encontra, em nome de Jesus. Amém? Que o amor de Deus, a graça poderosa e salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a doce e maravilhosa comunhão com o Espírito Santo de Deus seja sobre nós e sobre nós permaneça, não somente hoje, mas por todo sempre. Se você recebe essa palavra sobre a tua vida, diga amém. Quando você diz amém, você diz eu creio, eu concordo, eu recebo. E que assim seja pelo poder em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus. Que você tenha um lindo, maravilhoso final de noite, em nome de Jesus. E que no próximo culto de oração, vocês possam estar aqui deixando o seu comentário, para juntos glorificarmos o nome do nosso Deus por aquilo que Ele fez na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe todos e todas, em nome de Jesus. Glória a Deus.